Olá! Os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil foi tema da redação do Enem neste ano e tem aprofundado discussões e reflexões sobre a saúde mental. Quem cuida de quem cuida? Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, 1 em cada 5 mulheres apresenta algum tipo de transtorno mental, sendo a depressão uma delas, atingindo cerca de mais do dobro de mulheres em relação aos homens com a doença. Falar sobre os sofrimentos psíquicos é urgente, por isso recebemos no programa de hoje os psicólogos Christian Oliveira e Luciana Fossi. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Vitalidade. Começar apresentando o Christian, então. Christian já esteve conosco debatendo sobre Setembro Amarelo, né? Christian é psicólogo da Rede de Atenção Básica do município de Nova Hartz, psicólogo hospitalar no Hospital de Sapiranga, membro da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos, sócio proprietário da Dialógica Clínica de Psicologia e possui formação na abordagem centrada da pessoa com pós-graduação, então, no Programa de Saúde da Família. Bem-vindo. Obrigado. A Luciana possui especialização em saúde coletiva, em gestão e formação em saúde mental, é mestre em psicologia social e institucional pela URGS, servidora do município de Dois Irmãos. Atualmente compõe o plenário da atual gestão do Conselho Regional de Psicologia e atua também na sua clínica privada. Seja bem-vinda. A Lu já conversou conosco sobre o Janeiro Branco, né? Na época ainda que a gente batia um papo virtual em função da pandemia. Então, quero começar perguntando para vocês como vocês avaliam, então, a escolha desse tema, né? Muito se tem falado nos últimos anos sobre saúde mental, especialmente após, né, a pandemia. Teve um boom, né, tanto no aumento dos atendimentos, né, como fala sobre o assunto. Então, que avaliação vocês fazem da escolha desse tema para a redação de 2023 do Enem, né, para os nossos jovens falarem sobre isso? Bom, eu acho o tema extremamente pertinente, né? A gente vê um avanço bem significativo aí em números, né? Tanto em consultório quanto atendimento na rede de saúde mental, acho como um todo, né? E principalmente, acho que quando a gente fala de uma população que por vezes acaba sendo também invisibilizada, ou o trabalho, propriamente dito, dessas mulheres, por vezes acaba sendo invisibilizado, né? Acho que a gente está num momento justamente de tomar consciência, né, sobre uma naturalização do papel da mulher, né? Então, ao longo de muito tempo, era normal, natural que as mulheres tivessem 3 jornadas de trabalho, né? Então, a jornada no seu emprego, a jornada com os filhos e a jornada com os cuidados da casa. E a gente, nesse momento, está passando por um processo de questionar essa naturalização do papel da mulher, porque isso está gerando justamente, né, esse aumento de atendimentos, de sofrimento psíquico, de condições, né, sociais que prejudicam enormemente a saúde da mulher. Nós temos alguns dados de 2022, né, do ano passado, do IBGE, que as mulheres dedicam 9,6 horas por semana a mais do que os homens, né, aos afazeres domésticos ou ao cuidado de pessoas. Né? E que os homens, né, que menos cuidam, então, menor taxa de realização são da região Nordeste, com 73,9%. O Brasil, ele é um país continental, né? Nós temos várias realidades dentro do mesmo país. Do mesmo país, né? Um país continental, como eu falei. E aqui também traz que 75% dos totais de postos de trabalho no setor de cuidado é ocupado por mulheres, 75%, né? Então, são 18 milhões de mulheres exercendo funções domésticas, de cuidadoras, professoras, enfermeiras, né, professoras do ensino fundamental, assistentes sociais, médicas, fisioterapeutas, né? Então, essa discrepância é muito grande, né? O que vocês acreditam que esteja por trás desses dados? Acho que tem um processo histórico, né, Tati? A entrada da mulher no mercado de trabalho se deu através justamente das profissões de professora e de enfermeira, né? E, sobretudo, sim, eu acho que tem uma construção de subjetividade feminina de que mulher tem que cuidar. Então, fica, né, vamos dizer assim, muito mais óbvio, né, uma mulher buscar
a profissão de professora, de enfermeira, de cuidadora num geral, né? Acho que hoje a gente está tendo aí um processo de transformação das últimas gerações de buscarem áreas que são, ao longo da história, naturalizadas como áreas masculinas, as áreas das engenharias, das exatas, da informática, né? Então, eu acho que por trás disso tem um processo histórico e, especialmente, a subjetividade feminina nesse lugar naturalizado de que até para trabalhar tem que ser cuidando. Uhum. E acho que pós o século XX, né, que eu acho que a gente ainda vive, na verdade, esse movimento histórico, como o colega comentaste, né? Mas acho que pós o século XX a mulher ela se deu o processo natural, acho que de se perceber como autônoma nessa sociedade, né? Então, acho que também foi percebendo outros espaços no qual ela também pode estar atuando, né? O papel da mulher é onde? Onde que ela quiser estar, né? Então, mas ainda existem algumas predominâncias, né? Enfim, e a naturalização desse processo também faz com que a mulher, às vezes, entenda aquele como único espaço onde que ela pode estar, né? Então, acho que existe um movimento, né? Mas existe um outro também no qual ainda tenta manter um status quo, né? Um equilíbrio ali entre essa relação de trabalho, né? Enfim. A gente fala, né, que 75% do total de postos de trabalho de cuidadores são exercidos por mulheres, né? E a predominância é de mulheres negras. Agora em novembro, então, a gente celebra no dia 20 o Dia da Consciência Negra, né? Mas tem muita coisa ainda que se avançar, porque as mulheres e as mulheres negras ainda são as que estão em situação mais desprivilegiadas em relação a isso também, né? A saúde mental são as que mais sofrem. Sem sombra de dúvidas, né, que o racismo estrutural afeta, né, a saúde mental de diversas formas, né? Então, sim, as mulheres negras, elas acabam estando na nossa sociedade numa condição de vulnerabilidade pelo simples fato de serem mulheres negras, né, e de sofrerem racismo desde a infância e nas mais diversas formas, né, tanto as formas, vamos dizer assim, mais óbvias, né, escancaradas, como também o racismo de uma forma velada, né, quando essa mulher não é escutada no serviço de saúde, no seu sofrimento, porque, afinal de contas, é uma mulher negra, periférica, óbvio que ela sofre violência doméstica. Então, a narrativa dela, né, acaba sendo desconstituída, muitas vezes, como uma demanda, né, que mereça uma intervenção em detrimento da narrativa, muitas vezes, de uma mulher branca, né, que se relata uma história semelhante à dessa mulher negra, vai ter uma outra escuta, vai ter um outro cuidado, vai ter um outro modo de intervenção. E é muito interessante essa fala, porque há poucos dias, inclusive, eu comentava sobre isso com um colega, né, de trabalho, no qual a fala no qual ele teve foi o seguinte, né, a minha mãe era uma mulher negra, né, periférica, e que ela trabalhou na casa de um patrão, né, dela, como ela mesma colocava, durante muito tempo da vida dela, né. Então, a família entendia ela como um integrante dessa família, né, um membro dessa família. O que também, por vezes, né, a colocava numa posição no qual não havia o 13º, né, não havia os direitos, né, como trabalhador, né, enfim. Então, por pertencer a essa família, essa pessoa, em alguma medida, acabava também sendo invisibilizada, né? Porque ela já faz parte do nosso convívio, né, enfim, do nosso ciclo familiar. Então, por que daqui a pouco, né, oferecer uma condição de trabalho que fosse, uma relação de trabalho que fosse distante do convívio dessa família, né? Enfim, então, acho que uma das coisas que é importante olhar é a forma com que, muitas vezes, a relação de trabalho é empregada a essa população. Né? Trabalho informal, né, sem carteira informal. assinada, além de sofrerem com a questão do racismo, ainda tem toda essa instabilidade, né, que afeta diretamente a saúde mental, né, de qualquer pessoa, né. E que se cabe a questionar, né, ainda a gente fala tanto nessa questão de de uma narrativa histórica, né, sócio-histórica, quando a gente fala sobre essa questão do racismo, né, e das estruturas no qual perpassam essas vias, né, mas, no entanto, eu fico a questionar aqui, né,
até que ponto a gente está distante ainda de uma reparação sociohistórica, né? Mas isso já aconteceu. Sim, já aconteceu. Mas a que pés anda distante disso, né? Enfim. Eu acho que ainda tem um outro aspecto, né? Que é só um comentário, porque quando eu tenho falado sobre racismo, eu sempre tenho destacado também uma demanda que a gente precisa conversar na nossa categoria, mas também, né, com a população, que é a questão dos imigrantes estrangeiros. Né? O município de Dois Irmãos tem recebido inúmeros venezuelanos. Novo Hamburgo também. A gente está num momento de guerra também, né, onde estão chegando pessoas, né, que estão retornando para o Brasil depois de muito tempo, né, em Israel, na Palestina, na faixa de Gaza, e isso também, a saúde mental dessas populações, ela também precisa, né, ser pensada, né, e ser cuidada, e também temos muitas questões, né, de preconceito em relação a esses imigrantes. Nós temos aberto, né, uma consulta pública aberta pelo governo federal, até a gente vai deixar aqui o portal para quem quiser participar, é o portal Participa Mais Brasil. É então uma consulta pública que está aberta até o dia 15 de dezembro, né? É uma iniciativa inédita, a criação da Secretaria Nacional de Cuidados e da Família, então, quer formular uma política integrada, né, a partir dessa discussão toda que veio do Enem, né, para garantir esse direito para a população. Então, é uma consulta que vai gerar depois na criação de políticas públicas, né. Como que vocês acreditam que a gestão, seja municipal ou federal, deve trabalhar, então, para tentar minimizar um pouco essas questões de sobrecarga, né, ou que interferem diretamente na saúde mental? Bom, eu acho que a gente tem uma estrutura, né? Eu e o colega somos trabalhadores da área da saúde, né? E a gente conversava um pouquinho antes sobre a relação com as estruturas da assistência social, né? CRAS, CREAS. A gente tem hoje, né, uma política políticas públicas muito bem estruturadas, né, mas que muitas vezes tem dificuldade de dialogar e de construir estratégias de intervenção intersetoriais, né? Então, acho que essas políticas, né, que pensam populações específicas, elas ajudam a reestruturar, né, a mudar, né, a lógica de algumas dessas estruturas que já são antigas, né? O SUS aí, né, tem 30 e tantos anos, né? A assistência social também já tem algumas décadas. E, bom, o momento em que a política de saúde mental no Brasil, por exemplo, foi constituída, era um outro momento social, um outro momento econômico, um outro momento histórico, né? Então, a gente precisa olhar para essas novas demandas e, sim, né, repensar a estrutura, e quanto mais interdisciplinar e intersetorial for, com certeza, né, isso agrega para a população. Acho que trazer em voga, né, o debate público, né, acho que é uma das formas de a gente poder, talvez, fazer política, né, criar políticas que, de alguma forma, se tornem efetivas para a comunidade. E sim, através, acho que, de canais de redes sociais, mas a gente também tem que pensar também em públicos no qual, por vezes, acabam não tendo acesso a essas redes, né? Mas, enfim, então acho que levar essa informação para as escolas, levar essa informação para debater nas academias. Escutava um podcast hoje mais cedo, inclusive, onde com um menino jovem, né? Enfim, até comentava que ele não achou o tema do Enem um tema pertinente, né? Eu fiquei me questionar assim, mas por que será que daqui a pouco ele não achou o tema pertinente? Porque talvez não seja ampliado, não seja de amplo debate, né? Então, acho que os espaços por si só precisam debater mais sobre o assunto, precisam questionar, inclusive, sobre, né? E a nossa categoria também, inclusive, né? Acho que ofertar espaços como esse para que a gente possa difundir um pouco mais sobre o assunto, enfim, né? Trazendo um pouco a questão da pandemia, porque não tem como fugir dela, né? Os impactos que sofremos até hoje, principalmente na área mental, né? Nos traz que as mulheres foram as que mais sofreram e que ainda sofrem,
né, em questão do isolamento social e tudo que acarretou isso. Então, gostaria de saber as considerações de vocês sobre esse assunto, né? Na época da pandemia, eu fui procurada por inúmeros veículos de comunicação para falar, né, de alguns temas, assim, né? Além da violência doméstica, né, por óbvio que a gente teve um aumento no número de casos, o aumento do número de divórcios e um aumento do número de bebês da pandemia, né? Então, muitos casais tiveram filhos. Por óbvio, né, que a maternidade na pandemia, sem sombra de dúvidas, né, acarreta uma série de questões, né, o período da gestação e do puerpério é um período muito sensível para a saúde mental da mulher, né, e tem suas consequências, né, e os divórcios por si só também, né, não que o divórcio seja uma coisa negativa ou positiva, né, mas é uma mudança muito radical de vida, né? E que muitas vezes passar, né, por situações como essa, né? Ou por um divórcio, ou pela chegada de um bebê, sem uma estrutura, sem uma rede de apoio, né? Sem a presença da família, sim, traz inúmeras consequências. E eu acho que a gente nunca mais conseguiu olhar para esses temas do mesmo jeito, né? Acho que agora a gente consegue, no pós-pandemia, considerar a complexidade e a profundidade disso. Uniu também as mulheres desenvolvendo vários papéis dentro de casa, né? Porque antes ela trabalhava fora, né? Daí chegava em casa, mas agora foi tudo junto com a questão do homework, né? Ou do teletrabalho. Então, eram as crianças, eram as aulas online, né? Teve o período forte de isolamento em que as pessoas, se tivessem alguma ajuda em casa, né? De alguém que trabalhasse, as redes de apoio, por exemplo, os pais, né? Os avós tinham que ficar mais reclusos também. Então foi um período assim que teve várias coisas que aconteceram que explodiu assim esse tema e esse debate, né, e as consequências também, né? Na verdade um mundo, né, como um todo, né, teve que se adaptar a esse inusitado, esse novo, né? Mas quando a gente fala dessas relações, enfim, quanto à figura da mulher, né, eu vejo muito, eu acho que a gente precisa falar sobre dois públicos, né? Um público no qual possui um nível superior, né? E também aquela mulher no qual daqui a pouco não possui nem o ensino médio, por vezes, né? Mas, assim, algumas pesquisas mostraram essa dificuldade da empregabilidade pós-pandemia para algumas mulheres. Tanto para aquela mulher no qual possui vida acadêmica, enfim, né? Tem os seus papéis de maternidade, enfim, tem todos esses cuidados, né? E aquela mulher, que por vezes essa mulher também, claro, teve que parar com a sua rotina, enfim, fora e mudar, se adaptar, na verdade, ao online, né, ao homework, né. E, por vezes, essa outra mulher, no qual não possui a escolaridade, teve que manter o seu trabalho, né, enfim, para poder trazer o sustento para dentro do lar, né. Então, você vê duas narrativas no qual se atravessam, né, por algum sentido se atravessam, no entanto, né, são contextos diferentes de relação de trabalho, né. Então, a gente vê um nível de adoecimento dos dois lados, claro, mas em contextos sociais diferentes, né, distintos, né. Por vezes, essa mulher servindo a essa mulher que estava também ao online, né, enfim. Inevitavelmente a gente vai precisar também falar do lugar do homem nisso tudo, né? Porque a gente está falando, né, de mulheres que trabalham, de mulheres que sustentam, de mulheres que têm filhos, né? E, bom, onde estão os homens, né? Inevitavelmente, para a gente desnaturalizar esse lugar de cuidado da mulher, né, dentro da estrutura da nossa sociedade, a gente vai ter que, né, colocar os homens numa outra condição, num outro lugar que também é o de exercer, né, o trabalho doméstico, o cuidado com os filhos, né? Vem se conversando muito a respeito das paternidades, né? Historicamente, bom, eu sou filha de pais separados, né? E meus pais se separaram, eu era muito criança, né? E a minha mãe foi quem ficou, né, comigo e com a minha irmã, e o meu pai, né, era alguém que me visitava,
né? Bom, isso traz inúmeras consequências para as mulheres, né? Então, assim, a gente poder discutir, né, sobre como se exerce essa paternidade, qual é o lugar do pai, tanto dentro de uma estrutura, né, de um casal que vive junto, que tem seus filhos na mesma casa, como das pessoas que se separam, que se divorciam, que trabalham em outras cidades, isso é muito comum também, vão estudar em outro país e as crianças ficam um tempo, né, com o outro. A gente falou desse cuidado, né, e que vai além da execução, tem toda a parte de gestão que gera uma sobrecarga mental imensa. A gente estava discutindo sobre isso, né? É um assunto recorrente também nas mídias sociais, que não adianta só dizer, me diz o que é para eu fazer que eu faço, né? Eu ajudo, né? Tem toda a questão de planejamento, né, de uma casa, no caso falando do trabalho específico doméstico. Eu confesso que essa frase do eu ajudo é uma frase muito pertinente no consultório, né? E por vezes eu confesso que me incomoda um pouco essa fala, assim, né? Eu ajudo. Tá, mas como assim ajudo, né? Eu mesmo me questiono, né? Por ser um homem, eu também me questiono, tá, mas como assim tu ajuda? Né? E daí você vê essa organização familiar num contexto um tanto quanto diferenciado do papel que a mulher exerce, né? Nas rotinas ali trabalharam ambos o dia inteiro fora, enfim, né? Daí você vê a mulher chegando em casa, se virando em 3 ou 4, né? Cuidando da rotina do lar, enfim, colocando os filhos para tomar banho, né? Organizando a alimentação dos filhos, né? Organizando a janta, né? Enquanto o marido, daí às vezes, em algumas vezes, né? Você vê o marido chegando em casa, tomando seu banho, e indo fazer o que? Assistir televisão, né? Eu fico questionando assim, tá, mas que papel é esse que o homem executa nesse núcleo familiar, né? A gente vê, claro, modelos acho que são um pouco diferentes disso, né? Mas na grande maioria, acho que da população brasileira como um todo, a narrativa de vida atravessa por outros sentidos, né? E que por vezes, eu confesso, mesmo sendo homem, eu acho que me incomoda, né? Não sei como funciona na rotina do lado de vocês, mas propriamente em consultório eu vejo muito essa narrativa, assim, escuto muito essa narrativa, né? Então, às vezes o papel de desconstrução no qual o homem também precisa ter é muito grande, né? Tem um trabalho que eu desenvolvo aí com um dos meus pacientes em consultório, que já faz aí 2 anos e meio, mais ou menos, e foi um processo muito bonito de desconstrução para ele se dar conta, né, o papel que ele desempenha nesse núcleo familiar, qual o contexto que ele está inserido, né, até ele se dar conta, né, se conscientizar de quem ele é e qual é o papel dele, né, nesse núcleo familiar, né, de auxiliar, de estar ali em apoio como igual junto com a esposa dele, né. Então, acho que esse papel de desconstrução de um machismo, de um sexismo, enfim, vai muito, muito além, né? É um assunto a ser muito ampliado, né? Quer comentar alguma coisa? Não, acho que eu acho que é muito pertinente, assim, isso que tu coloca, né? Essa perspectiva do eu ajudo, assim, né? Eu sempre digo assim, bom, basta se tu estivesse sozinho nesta casa, se tu estivesse sozinho com essa criança, o que tu faria? Simples, né? É isso. E o pior ainda, acho que se coloca quando daqui a pouco essa mãe, ela é mãe, né? E ela tem um filho atípico. Né? Essa relação, ela se coloca num fator mais delicado ainda, porque em muitas das vezes o homem acaba fugindo dessa relação, né? Por diversos motivos, enfim, por coisas no qual inquietam a vida dele, enfim, né? E essa mãe, ela fica sozinha no cuidado, né? Então, a demanda com um filho já é uma demanda grande, as mães atípicas têm uma demanda maior ainda, né? Exato. A gente já fez diversos programas aqui sobre o transtorno do espectro autista, né? E que as crianças precisam realmente de um cuidado, de um olhar especial, de diversas terapias, né? Muitas mães, inclusive, abandonam o seu trabalho para poder dar todo esse suporte, tanto nas escolas, quanto natação, judô e várias outras, né, terapias integrativas que ajudam no crescimento e no desenvolvimento. É isso, né? Eu acho que isso, né, que leva
os homens a fugir né, é a estrutura do machismo, né, de não conseguir se colocar num lugar de cuidado, porque é um cuidado com uma criança típica, é isso, né, a rotina que ela é exaustiva, né, de cuidados, então tem que levar na natação, tem que levar na TO, tem que levar na fono, tem que levar na psicóloga, né, então é uma sobrecarga, né, de trabalho e de cuidado, né, porque esse cuidado é sim um trabalho, eu acho que a gente retoma aí, né, o tema do Enem, né, não é amor, não é doação, né, é também, quando a gente faz isso com afeto, né, é muito melhor, né, para todos os envolvidos, mas é sim um trabalho e precisa ser reconhecido como tal. Essa semana eu estava comentando com o Christian, saiu na grande mídia, né, 2 casos assim que as mães estavam no auge do seu esgotamento de saúde mental, né, um que foi numa loja de departamentos, então que supostamente a menina que atendeu teria desqualificado o filho, depois ela veio e se desculpou, mas dá para ver no vídeo assim a pressão psicológica que aquela mãe tava sofrendo, né, de enfrentar tudo aquilo sozinha, né, e outras questões assim também de discriminação e desrespeito com autistas ou, né, com outras crianças que tenham alguma necessidade especial, até mesmo dentro das escolas que deveriam ser um local de inclusão, né, além de inserção. E claro que a gente comentou, né, das famílias atípicas, né, mas a gente também precisa falar sobre outros contextos também de saúde, no qual às vezes a gente fala de pessoas no qual possui o pai ou a mãe daqui a pouco debilitado, né? Enfim, então essa mulher também assume, em grande parte das vezes, ela que vai assumir esse papel do cuidado com esses pais, né? Isso é quando não, daqui a pouco, ela assume o papel do cuidado para os pais do esposo, né? Por vezes ele daqui a pouco não consegue gerir esse cuidado, então ele delega essa responsabilidade do cuidado para essa mulher, né? Então essa sobrecarga ela continua, né? Porque ainda ela tem a demanda de trabalho dela, da rotina laboral, enfim, e ainda ela se dedica no contraturno ainda ao cuidado dos filhos e divide esse cuidado ainda em cuidar dos pais do esposo, né? Enfim. Para encerrar esse primeiro bloco, eu gostaria de que vocês falassem um pouco sobre a importância de desmistificar esta questão da mulher guerreira, que dá conta de tudo, que faz tudo no trabalho, em casa, com os filhos e na sua vida pessoal e tem que estar também 100%, né, saudável, disposta ao lazer, frequentar a academia, então... Essa é a narrativa da invisibilidade, né? A mulher guerreira, porque a mulher guerreira tudo pode, né? Dá conta. Então não pode sofrer, não pode adoecer, não pode parar, né? Tem essa exigência de uma alta performance e de uma alta produtividade em todos os aspectos da vida, né? Então tem que ser boa profissional, bem-sucedida, bonita, cuidar da saúde, né? Boa mãe, participar das atividades escolares, fazer um lazer cultural e ter um Instagram bem bonito, né? Então, assim, essa narrativa da guerreira, né? É o que ainda muitas vezes impede as mulheres de conseguirem dizer para si mesmas, não, aqui eu cheguei no meu limite, pedir ajuda, aqui, né? Eu não posso mais, eu preciso, né, dividir isso com alguém, eu preciso de ajuda, né, eu preciso rever, né, se todas essas exigências de cuidado da minha vida de fato são minhas ou se deveriam estar sendo divididas. Essa é uma realidade que tu encontra no consultório também? Muito. Eu diria que essa talvez seja uma das... Dentre as escutas no qual a gente vê em consultório, assim, eu diria que talvez essa seja uma das mais pertinentes, assim, né? Eu vejo mulheres extremamente cansadas, né? Exaustas, tentando dar conta, né? De inúmeras facetas dessa vida, enfim. E por vezes, acho que quando ela se dá conta desse espaço que ela ocupa, né? E onde que se estabelece um canal de escuta para ela, né? Eu acho que é ali que ela se dá conta de que não, peraí,
eu não preciso dar conta, né? Quem criou essa conta para mim dar conta, né? Enfim, acho que são reflexões e questionamentos assim que, por vezes, o psicólogo ou o profissional que exerce esse papel da escuta faz com que estabeleça naquele momento uma relação de cuidado, um espaço de cuidado onde que ela vai poder ser ouvida. E ela se dar conta que ela não vai precisar dar conta desse todo aí que a sociedade solicita a ela, né? Enfim. Eu, como mãe também, né, profissional e atuante dentro do meu lar, né, dizem uma das reflexões que tem, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? A culpa, né, tanto a autoculpa quanto a culpabilização né, da sociedade com essa mulher, né, é uma coisa que interfere diretamente na saúde mental dela, né? Ela está sempre se sentindo pressionada, né, e também culpada por não atingir aquele como é que eu posso falar, aquele lugar, né, que deveria ser como o perfeito, o tudo correto. É a culpa de sentir culpa, né? Enfim. E por não atingir esses ideais, né? Essa romantização ideais, da justamente, maternidade, né? Ideal né? não é real. Né? É uma romantização da maternidade, uma romantização das infâncias, uma romantização da relação com os filhos, né? Que é uma relação complexa, uma relação difícil, não é fácil maternar, né? Existem diversos aspectos, né, dessas relações, desse cuidado do mundo como ele é hoje, né? E que, sem sombra de dúvidas, produz esse sofrimento, essa culpa, né? Mas a gente precisa desconstruir, né, essa culpa materna, porque a maternidade não é romântica, não é simples, né? Por conta disso também, né, e, claro, por outras inúmeras situações, tem muitas mulheres, né, que estão decidindo por não se tornar mãe, mas também são alvo de críticas justamente por essa outra posição. Nós chegamos então ao final do nosso primeiro bloco. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Fique conosco. Conviver com a diversidade é um dos grandes desafios da nossa sociedade. Vivemos num país um país plural, diverso, onde ser diferente é um direito e respeitar a diferença um dever. Para que a origem, a cor da pele, a condição física ou mental, a religião, a idade, o gênero, a orientação sexual e todas as diferenças sejam valorizadas e respeitadas. Conheça o movimento Ser Diferente é Legal, uma iniciativa do Ministério Público Federal para celebrar a diversidade e promover o respeito e a cultura de paz. Afinal, nossa diferença é um direito e a diversidade, nossa força. Faça parte desse movimento. Ser diferente é legal. Informe-se. Respeite a diferença.mpf.mp.br. Olá, voltamos ao estúdio aqui da TV Câmara NH para o nosso bate-papo sobre saúde mental das mulheres com os psicólogos Cristian Oliveira e Luciana. Lendo um pouco mais sobre esse assunto, né, eu encontrei dados muito importantes do Instituto Cactus, né, que traça, né, um panorama de 5 dados básicos que devem ser levados em conta, então, quando a gente se fala da saúde mental das mulheres. Um é a prevalência em condições relacionadas à saúde mental, a questão de gênero, né? Pelo simples fato de ser mulheres, elas são mais acometidas ou sofrem os impactos, né, desse sofrimento psíquico de forma diferenciada de um homem, por exemplo. A outra questão que a gente já falou um pouco é a sobrecarga de trabalho, né? A questão dos vínculos empregatícios, além dessa tripla jornada de trabalho, a questão especialmente das mulheres, né, com o retorno ao mercado de trabalho depois de uma gestação, ou a dificuldade de conseguir emprego ainda por causa de questões machistas, de dar licença maternidade, no qual a mulher vai ficar afastada por um tempo. Tem a questão do racismo, né, que a gente acabou falando um pouco, que as mulheres negras são as que mais sofrem com isso e que também têm o seu trabalho, né, como cuidadoras no maior índice de inviabilidade.
Outras coisas que eles falam também sobre a violência contra as mulheres, mulheres que sofrem ou sofreram algum tipo de violência doméstica, não só a física, né, porque a gente sabe que são 5 tipos de violência, dentre elas a psicológica, a moral e a patrimonial, que influi diretamente, né, a gente sabe, segundo os dados, na saúde mental das mulheres, e a medicalização, né, a importância de não só entrar com esse recurso, né, medicamentoso, né, mas também ter outras formas da mulher tentar sair desses problemas, da ansiedade, da depressão, né, a gente acabou trazendo o dado da depressão, mas tem inúmeras outras, né, formas do corpo manifestar, então, que o mental não está bem, né. Então, agora eu deixo para vocês falarem um pouquinho o que vocês acham, né, sobre esses 5 dados básicos que o Instituto Cactus, que é bastante referenciado nesses termos de pesquisa sobre saúde mental, traz. Vamos lá, eu acho que como trabalhadora de CAPS, né, o tema da medicalização é muito, muito relevante, muito importante. E eu acho que a gente tem que... Quando a gente fala em medicalização, a primeira coisa que a gente pensa é o remédio, né? Então, das mulheres que, pelo simples fato de serem mulheres e terem que dar conta de todas essas demandas que a gente falou no primeiro bloco, então, começam com um processo de sofrimento psíquico, buscam uma ajuda e de imediato começam a usar algum tipo de medicamento, de psicofármaco, então, para obter, né, uma ajuda do ponto de vista dos sintomas psiquiátricos que esse sofrimento vai produzir. Mas também a medicalização, quando a gente define que a mulher, né, não está dando conta, por quê? Porque ela é uma bipolar. Porque ela é uma depressiva. E por aí vai, né? Então, muitas vezes, essa mulher que se esgotou, né, emocionalmente nesse processo, né, de inúmeras jornadas de trabalho, de toda essa sobrecarga, ela acaba sendo rotulada, né, dentro de um diagnóstico. Não que não haja um diagnóstico, ele é super importante, né? O que eu coloco aqui para a gente pensar é que as mulheres não dão conta porque é impossível dar conta. E não porque elas têm um determinado diagnóstico. E uma mulher diagnosticada, né, com algum tipo de transtorno mental pode sim dar conta das suas demandas de cuidado, de trabalho, desde que tenha uma estrutura, desde que tenha, né, um suporte, desde que essas tarefas sejam divididas e não naturalizadas como uma demanda exclusiva dela, né? Então, a minha reflexão vai um pouco por esse sentido. O Christian tinha comentado no bloco anterior sobre a importância de ter esse espaço de acolhimento onde a mulher possa se dar conta dos processos na qual ela tá, pelos quais elas estão passando. Isso vai além da medicalização, né? Muito, muito além. Sabe que, como eu disse, né, eu trabalho no hospital, né? E uma das coisas que eu percebo muito, assim, nessas relações de cuidado no qual a gente tem lá dentro, a maioria das internações se dão através de algumas CIDs, né, no qual essa mulher ela internaliza como, eu sou bipolar, eu sou depressiva, eu sou borderline, né, que é a tendência da vez agora, né. E eu percebo que, para além da questão do diagnóstico, uma das coisas que eu acho que é muito importante a ser discutida, assim, eu vou dizer que talvez em 80% dos atendimentos no qual nós fazemos lá, nós somos um serviço de psicologia no qual 2 técnicos e a gente possui mais 5 estagiários, né? E os 5 nos ajudam ali nessas demandas porque tem muita demanda, né? Mas uma das coisas que eu percebo quase todas as mulheres no qual a gente acolhe, não tem uma mulher no qual não sofreu algum tipo de violência, né? E quando eu falo da violência, eu falo das mais variadas formas dessa violência, né? Tanto da violência física, tanto da violência moral, enfim, e, claro, da violência sexual, que eu acho que talvez seria o maior disparador, assim, né? E o que eu observo, né? À medida no qual, até chegar ao ponto dessa mulher conseguir falar sobre essa situação,
uma das coisas que é corriqueira tanto na fala dos estagiários quanto no que a gente observa também, né? É de que isso foi uma coisa meio que naturalizada, né? Porque ela veio já de um núcleo familiar no qual compreendia aquilo como algo, por vezes, natural, ou porque naquela época era assim, né? Enfim, e talvez porque aquela criança, naquela época uma criança, talvez não foi escutada, não foi ouvida. Não houve um olhar de cuidado, não houve um acolhimento para aquela mulher, para que alguém pudesse dizer para ela, olha, o que você sofreu foi uma violência. Né? Não houve uma escuta protegida daquela criança na época, então. E hoje ela se torna uma mulher com inúmeras fragilidades emocionais, né? E que quando se estabelece esse canal singular, único, genuíno de escuta, no qual não vai haver um espaço de julgamento para ela, que não vai haver uma repressão social em cima daquilo, né? Tá, mas você sendo homem, você estando nesse espaço, daqui a pouco a mulher não se sinta mais reprimida, até existe momentos em que a gente vai fazer algum acolhimento em que ela não se sente confortável, né? Mas ok, então a gente tem técnicas que também são meninas, no qual mulheres que vão lá fazer esse acolhimento. Mas em grande parte, eu acho que quando você está na posição de homem, e você vai fazer esse acolhimento, em primeiro lugar, você precisa desconstruir o papel, né, desse cuidado, né? Você precisa ter um olhar singular para ela. Você precisa olhar para aquela mulher e encontrar as narrativas de vida que atravessam a vida dela com essa delicadeza, né? E tentar encontrar na sua frente uma pessoa, não uma doença. À medida em que você encontra uma doença, você não vai conseguir se apropriar necessariamente de um cuidado dela. E sim, você vai estar colada a CID lá, no qual foi impregnada para ela desde então. Ah, é uma borderline. Tá, é uma borderline. Tá, ok, tudo bem, né? Mas o que está por trás de vida da vida dela para ela ser diagnosticada como? Né? Enfim, quando você faz, acho que um canal, você estabelece esse canal de escuta, de empático, de essa relação de disponibilidade junto a ela, né? Onde que você vai perpassar talvez no contato lá com a rede de atenção básica ou com a atenção especial, enfim, para tentar compreender um pouco dessas narrativas e o que vem atrás da história no qual ela te traz, né? Acho que o papel é um papel de formiguinha, sim, e exige, acho que, como eu disse, uma extrema delicadeza para que você possa compreender aquele contexto familiar, aquele contexto social, demográfico também, onde que ela está inserida, porque em grande parte, a maioria das vezes, ela vai estar inserida num contexto de vulnerável, né? E acho que você oferecer escuta, acolhimento. Muitas vezes essa escuta que tu te refere, né, Christian, talvez essa mulher relatar, né, uma vivência e a gente, de fato, ouvir essa vivência como uma violência, né? Porque é muito comum, né, entre as próprias mulheres, uma mulher relatar uma situação. Ah, então eu sofro violência doméstica, eu vou ali e relato para uma pessoa, né, da minha confiança, e a pessoa diz, mas todo mundo passa por isso, mas é assim, né? Então a gente tem uma normalização dessas violências, então a gente conseguir fazer essa escuta, né, singular, essa acolhida, né, é sim dar o estatuto de verdade para o sofrimento que essa vivência produziu. Porque muitas vezes, né, as mulheres não relatam, não contam, não buscam ajuda, né, pelo medo disso ser normalizado. E um medo que faz todo sentido, porque ao longo de muitos anos isso foi normalizado. E vamos lá, né? A gente está falando da potência desse momento que a gente vive, de debater esse tema, mas essa estrutura arcaica, né, ela permanece aí. Né? A gente ainda está, assim, vamos dizer, numa disputa de narrativas. Né? Agora, em relação à violência doméstica, a gente teve um grande caso de repercussão nacional, que é com a apresentadora Ana Hickman, né, que traz, né, daí não, mas até ela, né, a questão que eu acho que precisa ser falado também, que a violência doméstica, seja o tipo que for, ela não está
diretamente relacionada a uma classe social, a uma cor, a um status financeiro, né? Qualquer mulher pode passar por uma situação dessas e pelos relatos que a gente tem aqui na Câmara, nós temos a Procuradoria Especial da Mulher, que a gente faz esse atendimento, então, a mulheres e crianças. Pelos relatos que chegam, né, não é só determinado tipo de grupo, né? Qualquer mulher está suscetível a, infelizmente, passar por um momento desses, né? Eu acho que é super importante, né, quando pessoas, né, que têm esse alcance, né, de rede social vêm a público e relata, né? Acho que teve essa situação da Ana Hickman, né, que sofreu violência doméstica, né, e que está tratando desses assuntos, né, tá trazendo o assunto, está dialogando, né, com o seu público, com os seus seguidores, com a sociedade como um todo. Tem outras mulheres que eu sigo e que gosto muito do debate que trazem, né, acerca da maternidade, acerca da não maternidade, né? Então, eu acho que sim, é tirar, né, também esse lugar de que quem sofre violência é quem está numa condição de vulnerabilidade, seja social, seja econômica, seja pela questão do racismo, né, mas que também, né, essa estrutura ela acontece dentro das diversas classes, dos diversos poderios econômicos, independente da cor, né, mulheres são vítimas de violência o tempo todo, em todos os contextos. Violência institucional também, assédio sexual ou assédio moral no trabalho, tudo isso impacta diretamente na saúde mental. Acho que quando a gente fala de, como você falaste, né, acho que de uma figura pública, isso torna público para a sociedade de certa forma, acho que o alcance também para a população chega de uma forma um tanto quanto diferente, né? Eu escutei algumas falas do tipo, nossa, mas até Ana Hickman, sim, até a Ana Hickman pode ser vítima de uma violência, sim, né? Isso não institui classe, cor, enfim, gênero, né? E acho que a gente precisa falar sobre mulheres como um todo, né? Mulheres são vítimas de violência. E acho que também um público que a gente acabou até não falando aqui, mas um público que também sofre essa violência e talvez ele seja mais invisibilizado ainda, seja a mulher trans, né? Que por vezes, às vezes a gente acaba em alguma medida não falando sobre ela, mas essa mulher trans, se a mulher por si só ela já sofre uma camada da violência, a mulher trans então ela nem está na estatística, né? Porque ela tecnicamente ela não existe para essa sociedade. Ela foi invisibilizada, ela foi colocada à margem desta sociedade. As bolhas sociais não querem que ela pertença, não querem que faça com que ela exista, né? Enfim, então acho que a gente precisa olhar para essa dimensão dessas mulheres que são afetadas, né? Uma das coisas que eu acredito que seja importante falar também como consequências, né, possíveis consequências desse esgotamento, é que o número de suicídios, né, entre as mulheres vem crescendo de forma bem assustadora até no Brasil, né? Que as maiores taxas de crescimento, então, estão entre as mulheres nas regiões Nordeste e Norte. Será que é pela dificuldade de acesso à informação, mais dificuldade? O que denotaria isso, né? E além de ocorrer uma importante faixa entre os indígenas, a gente já trouxe essa discussão aqui para o programa, e também a questão da automutilação, né? Que a gente fala bastante nos casos de adolescente, né? Mas que as mulheres também às vezes recorrem, né, a algum tipo de mutilação física para esconder as dores, né, ou para tentar minimizar as dores da alma, como falo. Uma tentativa talvez aí para reprimir um pouco desse sentimento, esse sofrimento. Então a mulher por vezes vai acabar encontrando alguma via, uma pessoa por si só vai encontrar uma via para poder descarregar talvez um pouco desse sentimento, enfim, que por vezes acaba sim sendo o próprio corpo, né, como um mecanismo, um instrumento para cometer o autoflagelo, né, ou propriamente por ingesta medicamentosa, que acontece bastante, né, mulheres possuem em geral essa característica de procurar instrumentos no qual possam provocar
esse sofrimento um pouco mais prolongado, enfim, né? E quando se dá conta que eu preciso de ajuda, né? Até chegar esse momento de eu preciso de ajuda, por vezes essa família, às vezes sim, por desconhecimento, acaba não percebendo daqui a pouco os manifestos dela, né? Não acabam validando também. Isso é frescura, isso é besteira. Sempre né? está se queixando de tudo. Sempre né? está se queixando de tudo. É a mulher poliqueixosa, né? Dita como poliqueixosa, né? Freud já diria lá as histéricas, talvez, né? Enfim, mas eu acho que está para além disso, né? Eu acho que são pessoas em um nível de sofrimento e a gente precisa olhar para essa mulher como um todo, com o sofrimento no qual ela vem sofrendo, né? Vem vivendo. Né? E duvido que para o Christian seja diferente do que é a realidade do serviço onde eu atuo. Historicamente, as mulheres acessam muito mais os serviços de saúde do que os homens. E os homens, quando acessam com uma acompanhante junto. Sempre tem a mãe, a esposa, a filha, né? Alguém que está ali acompanhando esse homem, né? É claro que o contemporâneo faz com que se modifiquem determinados sintomas. A gente tem sim hoje um aumento de relatos de automutilação, né, na clínica. Mas a gente sempre teve relatos de sintomas diversos, específicos, ou pelo menos majoritariamente dentro do público feminino. E que eu acho que é uma resposta, né, ao que se produz socialmente em termos de sofrimento psíquico, de adoecimento das mulheres. Né? Então, o que eu entendo desses dados, né, da gravidade desses dados, primeiro, a gente está tendo dados porque a gente está conseguindo olhar para a demanda. Será que sempre foi assim? Será que aumentou? Que pesquisas nós tínhamos há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, sobre automutilação, sobre suicídio, especificamente em mulheres? Talvez nem tivesse essas pesquisas, porque essa não era uma demanda reconhecida como algo a ser pesquisado, a ser olhado, a ser investido do ponto de vista até das políticas públicas. Tem uma questão aqui que eu gostaria de abordar com vocês, se é as pessoas, né? No caso, a gente está falando de saúde mental das mulheres, né? As mulheres que contêm, né, as suas emoções, contêm sua raiva, contêm os seus sentimentos, não demonstram, não choram, né? Ou muitas vezes as mães que não querem demonstrar na frente dos filhos por achar que podem prejudicar eles psicologicamente ou por questão de fraqueza e gostaria que os filhos a vissem de uma forma, né, mais forte, mais empoderada, né? Se essa forma de conter essas emoções, né, acaba prejudicando mais ainda a saúde mental, porque chega uma hora que essa conta não vai fechar, a explosão vai vir bem maior, né? Não dá tempo. Essa é a resposta que eu tenho para te dar. Não é por aí, né? Que tempo a gente tem, né, enquanto mulheres, para extravasar essas emoções, né? Ou eu tô trabalhando, ou eu tô com meu filho, ou eu tô fazendo rancho, ou eu tô limpando a casa, ou eu tô pagando boleto, ou eu cuidando tô fazendo... dos pais, né? Né? Que tempo se tem, assim. Eu trago a coisa, né, para tentar também dar um tom de leveza para isso, né? Porque é um tema muito, muito pesado, porque mobiliza muito, né? Por óbvio, né, se a gente sente, né, essa necessidade de chorar, se percebe que tem algo que a gente está precisando guardar, bom, é o primeiro sinal de que, né, é preciso pedir ajuda, né? Ajuda profissional, ajuda pessoal, a gente precisa buscar os recursos para que a gente consiga nomear essa emoção que a gente está sentindo, né? Chorar é importante, né? Agora... a gente também precisa conseguir nomear o que é esse choro, o que está saindo, o que está nos doendo, né? Porque a gente conseguir nomear isso é a gente conseguir endereçar, né, aquilo que está nos fazendo sofrer para um caminho, né, de resolução. Perfeito. Quer complementar alguma coisa, Christian? Não tenho nem para colocar, porque é isso mesmo, né? Acho que a gente veio, como a gente disse anteriormente, né? A gente veio dessa cultura de ter que dar conta, né? E a mulher, por si só,
ela sempre deu conta, né? Sempre deu conta, né? E isso se perpetua, né, nas relações, né, como um todo, né? A gente vê isso não só no consultório, mas a gente vê isso na vida, né? Nas relações de amigos, de cotidiano da nossa família como um todo, né? Então, eu acho que por vezes, a forma com que a mulher conta para poder dar conta acabam sim reprimindo esse sentimento, claro, por vezes acabam não sendo a melhor via de encontro, né? Mas à medida em com que ela encontra alguém ou um canal para poder fazer essa comunicação, seja para uma amiga, talvez não só o psicólogo propriamente dito, né? Mas algum profissional de saúde ou algum amigo, algum canal de escuta, né? Uma rede de apoio, né? Acho que ali se facilita um caminho, ali se facilita um processo, né? Mas até chegar a esse ponto precisa, sim, então, na nomeação desse sentimento, né? Enfim. Nos encaminhando para o final do nosso programa, como nós, como sociedade, né, podemos ajudar, então, tanto para a valorização desse trabalho, né, das cuidadoras, voltando lá para o início do programa, para o tema do Enem, né, para a valorização, né, desse trabalho de cuidado que é exercido potencialmente por mulheres e ainda mulheres negras, como a gente vê pelas estatísticas, né, e como a sociedade pode ajudar as mulheres de uma forma como um todo que estão passando por um momento de saúde mental debilitada. Acho que o tema do Enem por si só mobilizou um país inteiro, né? Isso é maravilhoso, né? Porque o tema do Enem nos traz para cá, né? Daqui a gente vai para dentro da casa das pessoas e dentro da casa das pessoas a gente, né, vai mobilizar uma série de coisas. Eu acho que o debate da sociedade como um todo, né? Esse debate não é da psicologia, esse debate ele não é da psiquiatria, ele não é da assistência social, ele não é da política pública. Esse é um debate, né, para estar dentro da escola, para estar dentro das famílias, dentro dos clubes, nos grupos de amigas, né? Eu acho que a coisa é nesse sentido, assim, é disseminar, né? Informação, o diálogo, a informação. Acho que é isso, é disseminar informação e transmitir, acho que possibilitar acesso a essa informação, né? Acho que quando a gente perpassa ali pelo caminho das políticas públicas é tu oferecer uma política pública que de fato vai ser sim efetiva, aquela comunidade, aquela pessoa, mas talvez que não por vezes só pela rede social, mas sim por canais no qual de fato sim vai ser em loco, vai ser na comunidade, vai ser sim na pessoa que sim trabalha com comunicação, enfim, seja a forma com que for, mas acho que essa informação precisa ser de um acesso a todos e todes, né, enfim. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, um apanhado desse longo bate-papo, é complexo, né? Uma reflexão para quem está nos assistindo agora, então, pela TV Câmara, canal 16 da Claro e também pelo nosso YouTube aqui da emissora legislativa. O que vocês poderiam dizer, então, para essas mulheres e para essas cuidadoras? Tantas coisas, né? Muitas coisas. Eu acho que denunciem situação de violências. Eu acho que isso é fundamental, né? Busquem, né, os canais necessários, né? Polícia, Disque 180, né? Todas essas estruturas. Peçam ajuda, busquem o serviço de saúde, busquem conhecer o SUS, o SUAS, né? Eu acho que não se conformem, né, em estarem numa situação de sofrimento. Eu diria que poderia falar sim quanto à questão da mulher, mas acho que vou falar, acho que uma colocação quanto ao ser homem, né? Que acho que o homem a gente não dignifica apenas pelo um órgão genital lá, o médico bateu na bunda lá, enfim, né? O exemplar macho porque possui um pênis, né? É uma questão anatômica lá, né? Acho que a gente dignifica o homem pelo caráter, né? E talvez isso sejam para poucos, né? Então acho que o papel do homem em relação ao contexto da mulher vai sim ser esse agente de transformação junto com essa mulher. Vai ser esse cara no qual, sim, vai compreender o lugar dela, que é onde que ela quiser estar, que é, sim, oferecer canal de escuta, que é oferecer acolhimento, que é participar como um todo, né, junto com essa mulher, né, enfim.
E sim, mulheres denunciem sim, né? Contestem sim, né? Seja na roda de amigas, seja no clube, seja na dança, seja onde que ela quiser. Mas eu acho que é preciso estabelecer essa relação, seja no espaço que for, seja no SUS, enfim, ou no hospital, enfim, onde for. Mas precisa sim denunciar se for necessário, sim. E acredito que seja importante também falar que sair dessa condição de uma saúde mental, né, debilitada, é possível, né? Então não é uma situação permanente. Pode ser mudado. Temos aí a questão da psiquiatria, das terapias integrativas, dos grupos coletivos de escuta, né? Então um movimento que é um lugar de onde a mulher também pode sair. Com certeza. Essa é a nossa aposta, né? É o sentido do meu exercício profissional. Quero agradecer, então, a presença de vocês, pela participação hoje, pelo nosso bate-papo aqui no programa Vitalidade. Obrigado. Obrigada. Chegamos ao final do Vitalidade, que hoje abordou amplamente os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil e também batemos um papo sobre a saúde mental das mulheres. Conversamos com os psicólogos Christian Oliveira e Luciana Fossi. O programa será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da Claro, e também está disponível no nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.